Vamos começar então? Vamos direto para as notícias? Correntistas e poupadores da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil devem ser os primeiros a receber a renda emergencial de R$ 600. Hoje o governo anunciou um cronograma e prometeu iniciar os pagamentos a partir desta quinta-feira. Os demais devem receber só no dia 14 de abril. O cadastro deve ser feito por aplicativo de celular ou pelo site também. Quem não tem acesso à internet pode se cadastrar nas agências ou lotéricas. Nesse primeiro momento, o dinheiro não poderá ser sacado, ou seja, ele vai estar disponível apenas para movimentação bancária, transferência, pagamento com cartão e débito online. Os beneficiários do Bolsa Família só vão receber esses R$ 600 a partir do dia 16 de abril. Hoje faz 8 dias que o Senado aprovou o PL da renda mínima. O presidente Bolsonaro, que teve a presença confirmada nessa coletiva, não compareceu. Apenas o Tocantins ainda não registrou morte por coronavírus. Nos demais estados, já são quase 600 mortes. São Paulo lidera casos de infecção e mortes por Covid-19. A quarentena no estado, que terminaria hoje, foi estendida até o dia 22 de abril pelo governador João Dória. E depois de um dia de muita expectativa quanto à permanência ou não de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, o governo realizou a coletiva diária com atualizações do coronavírus ontem, no final da tarde, sem a presença do ministro. Mandetta estava numa reunião no Palácio do Planalto com outros ministros e profissionais da saúde de fora do governo. Na coletiva, nessa que aconteceu sem o ministro, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, anunciou um plano para diminuir o isolamento social. No boletim de hoje, nós publicamos uma orientação sobre afastamento laboral, justamente para orientar os profissionais, os serviços de saúde e de segurança pública, para que aqueles profissionais que estão em isolamento ou que, porventura, necessitem ficar em isolamento, só fiquem se realmente for indicado. Então, é um começo de uma flexibilização para uma transição gradual de onde está implementado um distanciamento social ampliado, como São Paulo, Distrito Federal, migrar gradualmente com segurança para o distanciamento social seletivo. Esse boletim epidemiológico citado pelo secretário recomenda que, a partir do dia 13 de abril, os estados, Distrito Federal e cidades que tenham adotado distanciamento ampliado iniciem a transição para o isolamento seletivo, desde que a epidemia não tenha afetado mais que 50% da capacidade de atendimento de UTI nessas localidades. De acordo com esse boletim, no isolamento seletivo devem ficar isolados idosos, portadores de doenças crônicas, obesos e gestantes de risco. Pessoas abaixo de 60 anos podem circular livremente se não apresentarem sintomas da Covid-19. E confirmado no cargo, Mandetta organizou uma nova coletiva com a sua equipe do Ministério. Ele falou da preocupação com a falta de insumos médicos, da necessidade de isolamento social e de seguir as orientações dos governadores. Mandetta deu a entender que ele não tinha conhecimento do conteúdo desse boletim epidemiológico. Ele disse que foi levado a uma salinha no Palácio do Planalto para assinar um decreto em favor de um medicamento para a Covid-19 e que ele não fez isso. Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. Vocês querem complementar alguma coisa, Wanderson, a respeito do que vocês apresentaram hoje à tarde? Sobre aquilo de lá, quer complementar alguma coisa técnica? Ministro, a imprensa falou que você mudou de posição, porque se não mudasse de posição ia acontecer alguma coisa. O que é que você falou lá? Não, ministro. Gabardo, quer falar alguma coisa? Não, ministro, nós também colocamos nesse documento
a preocupação de que não se deve tratar todos os estados, todos os municípios, em diferentes situações do ponto de vista epidemiológico, com as mesmas medidas a serem tomadas. Que essas medidas devem estar proporcionais ao que está sendo apresentado em cada município, em cada região, em cada capital. Então, que procurássemos definir e discutir melhor nos estados, de maneira que não se tomasse medidas idênticas para situações completamente diferentes. Isso, obviamente, que tem prazo para serem revertidas. Nós criamos parâmetros de circulação de vírus, parâmetros de utilização de leitos, parâmetros, enfim, que possam possibilitar que o gestor tome essas medidas com mais segurança. Sim, me levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos. É um anestesista e uma imunologista que lá estavam. Sobre esse desencontro de informações dentro do governo Bolsonaro, a gente conversa agora com o jornalista Fernando Brito. Oi, Fernando. Oi, Thalita. É realmente muito triste que a gente esteja assistindo um espetáculo como os telespectadores assistiram agora, né? Em que um diz uma coisa, o outro diz uma outra coisa, e o próprio ministro confessa que ele foi coagido, né, a adotar como protocolo para o tratamento do coronavírus um medicamento que pode ser promissor, que pode ter indicações, né, de que eventualmente serviria para algum tipo de ajuda no tratamento, mas que não tem nenhuma comprovação científica dessa eficácia. Eu, ao contrário do que muitos acharam, acho que o ministro Mandetta saiu derrotado dessa história. Porque no momento em que ele é atropelado, faz-se uma nova regulamentação afrouxando as regras de isolamento social. Cria-se categorias absolutamente impensáveis, como essa de que se não atingir 50% da ocupação dos leitos hospitalares-chave, tratamento está liberado para andar, está liberado todo mundo para fazer tudo, está liberado o convívio em condições normais, como era antes. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Você não pode prever o comportamento de uma epidemia. Agora mesmo eu estava escrevendo que o mercado financeiro está vibrando com a redução dos casos de coronavírus na Europa. Muito bem. Como se fosse para castigar essa visão apressada e anticientífica das coisas, a França, que ontem teve 5.000 novos casos, hoje registrou 11.500 novos casos, mais do que o dobro do registrado antes. Isso num país onde a epidemia já está instalada há algumas semanas. Você tem, dentro de uma epidemia, você tem surtos, você tem crescimentos que você não pode prever. Então, aquela cidade de pequeno porte, etc. e tal, que tem 2 respiradores, que só está usando um, portanto está dentro da regra de 50%, no dia seguinte aparecem 2 casos, e ela não tem onde atender. Você está liberando para isso acontecer, o vírus está se espalhando numa velocidade muito forte. Isso não é uma suposição. O próprio Ministério da Saúde, ontem, ao dar o número, disse que há uma grande subnotificação. E há subnotificação porque não tem teste. O Brasil não está testando o coronavírus. Nós realizamos para cada 1 milhão de brasileiros, 258 testes. É muito menos, é 50 vezes menos do que está se testando na Europa. Então, há casos de coronavírus, há milhares de casos de coronavírus que não estão sendo identificados por falta de exame. Há mortos cujo exame não foi terminado até agora. Então, você não pode nem afirmar com precisão a taxa de mortalidade, a taxa de infecção. Você não pode fazer aberturas no planejamento de guerra, que era o que estava sendo feito, antes mesmo de você saber quantos são os soldados inimigos, quantos são as tropas de vírus que avançam sobre o povo brasileiro. Mas não. Né? E isso aí está acontecendo por quê? E também a hidroxicloroquina, eu vou explicar. Está acontecendo porque tem uma pressão terrível do capital
para que a normalidade, como se fosse possível, volte, para que as pessoas voltem a consumir, para que as pessoas voltem a gastar, para que as pessoas voltem a usar os serviços que hoje estão vazios. Então, essa pressão está influindo sobre a orientação médica do governo, é a coisa mais absurda que a gente possa imaginar. Como se a necessidade de faturamento justificasse a necessidade de falecimento. Nós estamos levando as pessoas à morte por um simples anseio de lucro. E isso é inaceitável. E a hidroxicloroquina também funciona assim. Porque o senhor Jair Bolsonaro não é nenhum médico, não é nenhum epidemiologista e também não é assim o seu colega e inspirador, Donald Trump, que é outro cloroquinista reconhecido. Da onde eles tiraram a conclusão de que esses estudos são sólidos? De onde é que eles tiraram a conclusão de que essas promessas em testes in vitro, dentro de laboratórios, sobre células isoladas, vão apresentar o mesmo comportamento no corpo humano? De onde é que eles tiraram a ideia de que não é perigoso um remédio reconhecidamente tóxico e, muito mais ainda, com restrições para indicação àqueles que têm diabetes e doenças cardíacas, que são justamente os grupos de risco do coronavírus? Isso é um dado técnico, que a hidroxicloroquina tem que exigir um cuidado maior na dosagem para pessoas que têm essas duas moléstias. Eles não tiraram isso da ciência. Eles tiraram isso do anseio de oferecer uma cura milagrosa, algo que diga para as pessoas, com esse remédio mágico e maravilhoso, eu não vou morrer. Só que as pessoas morrem. Estão morrendo muitos. Hoje, no dia de hoje, a França e os Estados Unidos disputam um campeonato macabro para saber quem terá mais mortes. A França está com 1.450 mortes somente no dia de hoje, e os Estados Unidos se aproximando de 1.400 mortes, e olha que o fuso horário lá só permitiu que até agora fossem contados 30 estados dos 50 estados que formam aquele país. A situação não teve nenhuma melhora. Se a situação não teve nenhuma melhora, é claro que é contraindicado um protocolo médico que alivia as restrições que sequer, aliás, foram impostas. Se você anda nas ruas do Rio de Janeiro, você viu nesse final de semana pessoas esclarecidas, pessoas com educação, desafiando o perigo e, pior, colocando em risco a vida das outras pessoas. Hoje o jornal O Globo traz reportagens sobre os pontos de ônibus de BRT cheios, lotados de gente, uma fotografia impressionante de gente idosa na frente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, esperando abrir o banco para conseguir tirar algum dinheirinho. E o governo ainda faz isso, ainda transforma essa mísera ajuda de R$600 num ponto de aglutinação, abrindo esse cadastramento nas agências da Caixa e do Banco do Brasil, uma loucura nesse momento. Todas as pessoas, pelo seu CPF, deveriam estar recebendo, depois você conserta. Exclui quem está aposentado, exclui quem está no banco de dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, exclui os servidores municipais, estaduais e federais, exclui todos esses e paga todas as outras pessoas, pelo menos agora, emergencialmente. Agora não. Lá, vamos, no dia 14, talvez, quem sabe, a gente pague, mas você não pode tirar em dinheiro. Você, naquela vilazinha lá do interior, que é agricultora, etc., você não pode tirar em dinheiro, você tem que pagar no cartão. Mas não tem cartão na venda, mas não tem cartão ali na lojinha. É como se o Brasil fosse Ipanema. Os caras são loucos. Os caras são loucos, eles não conhecem o país para eles, aliás, me desculpe, Ipanema, o país fosse a Barra da Tijuca, onde eles têm um condomínio lá. Isso não é uma brincadeira. Aliviar os protocolos de isolamento agora significa deliberado e racionalmente, eu me admiro que médicos estejam fazendo isso, deliberado e racionalmente abrir as portas para que o povo brasileiro se infecte de um vírus que não importa, a mortalidade é baixa, dizem 1%, mas na prática 4% aqui, mas que seja 0,01%. Você não pode expor deliberadamente a vida das pessoas a esse perigo, porque os bicudos não se beijam no Palácio do Planalto. Eles não têm direito de fazer isso. Nem o presidente, nem o ministro. Se o presidente acha que outra pessoa deve conduzir o ministério, ele que assuma isso com os ônus e bônus dessa decisão. Mas o ministro não tem o direito de fazer isso, não tem o direito de conceder, e ele pareceu na entrevista, inclusive, mais rígido que seus auxiliares.
Né? Não tem o direito de conceder um afrouxamento nas regras de isolamento simplesmente para conseguir um conchavo, um acordo político, né, que lhe permita continuar no cargo contra a hostilidade do presidente. Fernando, duas questões. Você acredita que, de fato, as pessoas estarem indo às ruas, estarem se aglomerando ainda, é por conta desse desencontro de informações por parte do governo, de não ter uma decisão única e contundente em relação à defesa do isolamento social? E a segunda questão, o que você acredita que aconteceu nos bastidores para que Jair Bolsonaro fosse convencido a não demitir Mandetta? A primeira coisa, eu não preciso mais daquilo que todo mundo sabe, que a gente ouvia desde o tempo dos nossos avós. O exemplo vem de cima. O povo brasileiro está vendo um alucinado se juntando com um monte de pessoas nos bretes, fazendo orações, gritando por Jesus e dizendo que isso não é nada. Eu acabei de assistir agora um vídeo daqueles cidadãos que foi lá para a Avenida Paulista, né? E ele dizendo, o coronavírus é mentira, não existe. Entendeu? As pessoas ficam consideradas por conta do considerado mor que nos governa. Entendeu? Quanto às pressões, eu acho que a loucura no Palácio ela tem gradações. Né? Tem os loucos, e tem os loucos que têm capacidade de negociar a sua imagem. Entendeu? Eu acho que disseram a ele que ele ia perder apoio, ia perder adeptos, principalmente depois daquela pesquisa da Folha que mostrou 76% de apoio à ação do Mandetta, e ele resolveu cozinhar o Mandetta. Você fica, mas você abre mão. Quanto o Mandetta vai aceitar esse fogo que é nem tão brando em que está sendo cozido, aí é uma coisa que é impossível prever. Agora, se o Ministério, de fato, colocar em prática, porque eles anunciaram como um estudo, a partir de, não sei o que, se colocar em prática esse afrouxamento, cujo anúncio, por si só, já contribui para levar a gente para a rua, já contribui para tornar as pessoas menos atentas e menos temerosas do convívio social, se ele fizer isso, ele vai estar naquilo que, na minha visão, e não sou o único, hoje há um artigo do Hélio Gurovitz na época, dizendo aproximadamente a mesma coisa, ele vai estar se colocando na posição de cúmplice desse crime contra a saúde pública. Mônica Bergamo divulgou na Folha de São Paulo uma pesquisa da Fiocruz que mostra que a taxa de mortalidade de quem usa o remédio, a cloroquina, é o mesmo ou muito próximo da de quem não usa. Ou seja, de fato, não há nenhuma evidência de que esse remédio faz diferença para salvar a vida da pessoa com a Covid-19. E existe agora uma pressão muito grande do próprio gabinete do ódio em cima de Davi Wip, coordenador desse núcleo de emergência em São Paulo, para que ele revele se usou ou não a cloroquina. Agora, toda a discussão está sendo pautada em a pessoa que se curou mostrar quais os meios que ela foi curada, se foi por conta da cloroquina ou não, mas não há embasamento científico para a cloroquina de fato. Existem no mundo inteiro 300 mil pessoas que se curaram do coronavírus. Pessoas que tiveram diagnóstico de que estão imunes. Se curaram do processo infeccioso em vários níveis diferentes. Essas 300 mil pessoas não receberam hidroxicloroquina. Não receberam, simplesmente não é usado em parte nenhuma do mundo. Mas essas pessoas se curaram de alguma coisa. Do quê? Por quê? O que fez elas se curarem? É isso que os cientistas estudam. E não é com o estudo de 20 ou 30 casos, ou laboratorial, que a essas conclusões vai se chegar. Esse próprio estudo, que é um estudo preliminar da Fiocruz, que mediu uma espécie de eficácia parelha entre tratamento nenhum e hidroxicloroquina, esse próprio estudo, seus autores disseram, é um estudo absolutamente preliminar. Foi feito com um grupo muito pequeno de pacientes, 20 pacientes. Então, você não pode tirar conclusões gerais em matéria de saúde. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Thalita. As pessoas mais velhas devem se lembrar de um remédio chamado talidomida. O remédio talidomida foi vendido nos anos 50, sem testagem suficiente, e o resultado foi que milhares, dezenas de milhares de mulheres
no mundo inteiro tiveram seus filhos com deformações, com perda de 100 membros, com atrofias, né? Muitos nascendo mortos, por conta de um remédio que não foi bem testado. É claro que a hidroxicloroquina já é um remédio de uso normal, não está falando que vai produzir tal ou qual coisa, mas ele é um remédio que, em primeiro lugar, ele precisa de uma dosagem extremamente adequada para não provocar danos colaterais. E danos colaterais que ele provoca exatamente nos grupos de risco do coronavírus. Segundo lugar, não há prova em ensaio sério. Hoje o The Guardian faz uma matéria bem longa e extensa, mostrando que o teste da hidroxicloroquina para o Covid-19 foi uma bagunça. Entendeu? Formaram 2 grupos assim, meio a bangu, tira fulano, tira cicrano, fulano morreu, tira do grupo, o ensaio não foi duplo cego, as medicações eram dadas de forma irregular. Enfim, nessa hora de pandemia, nessa hora em que os jornais do mundo dedicam quase todo o seu tempo, o espaço físico para noticiar as coisas de cloroquina, é claro que é a hora do marketing, é claro que é a hora da promoção. A comunidade científica conhece isso, sabe disso, não se engana com isso, entendeu? Nós não podemos nem achar que não existe gente canalha, como também não podemos achar que uma comunidade profissional inteira age como um canalha. A comunidade médica recusa esse tratamento apressado, anticientífico, não afinado na sua exatidão, ela recusa exatamente por isso. Porque existem várias coisas sendo testadas. Só no escopo de antirretrovirais, muito desenvolvido com a questão do tratamento da AIDS, existem várias substâncias sendo testadas. Sobre nenhuma delas se pode dizer, além de que teve aqui e ali um resultado promissor. Não se faz medicina com isso. As pessoas não são cobaias. Ninguém ali é hamster para ser tratado com um medicamento que não foi devidamente testado, aprovado, certificado. E isso leva tempo. Leva tempo, não é feito com a vontade humana, não é feito com a vontade de Trump e Bolsonaro, se metendo, como dizia a minha avó, a Adão Fogueteiro de anunciador de milagres médicos. Fernando Brito, como sempre, muito obrigada e até a próxima. Obrigado você, Thalita. Eu espero que da próxima vez a gente comente uma coisa menos monstruosa que essa. Estou esperando esse momento muito. Obrigada, Fernando.